E aí, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Design Talks e agora é um quadro diferente que a gente tem aqui, que é o Bastidores, que o Behance não mostra, um quadro onde a gente traz algum profissional que vai mostrar como que ele pensa, como que ele age, como que eles criam dentro do design. E hoje eu converso com um cara que eu estava muito ansioso para conversar aqui, Pedro Matos, da Rebu, sócio-diretor de criação da Rebu. E aí, Pedrão? Fala, Paulo, tudo bom? Obrigado pelo convite aí. A gente também fica super feliz quando a gente consegue conversar, né, a respeito do que a gente gosta de fazer, né, do dia a dia. É difícil, às vezes, assim, a gente ter essas oportunidades. Então, valeu demais. Cara, muito bom, muito bom. Assim, eu recebi várias indicações do trabalho de vocês e é sempre uma referência muito fora da curva, né? Muito legal. Tanto que tem um leite de vocês que toda vez que eu vou no mercado, eu olho, e é o nude, né? Falou. E e é muito legal, assim, ver Agora eu vou poder dizer, pô, o cara que fez isso aqui, ó, passou lá pelo canal. Muito bom, cara. Então, assim, não sei como é que tá a tua apresentação, por onde tu quer começar, se tu quiser se apresentar para o pessoal aí, se tu quiser abrir a tua tela e já começar a explicar o que que é a Rebu, quem vocês são, enfim, tá contigo, tá? Eu vou perguntando algumas coisas, algumas dúvidas que eu tenho, vou anotando algumas coisas e a todo momento eu vou estar aqui. Tá ótimo. Então, assim, eu vou começar rapidamente falando um pouquinho sobre o Rebu, né? Então, o Rebu ele é um estúdio focado em desenvolvimento de marcas. Assim, a gente adora criar marcas aí que tem essa pitada um pouco assim mais ardida aí, tipo, de ousadia, né? Então, assim, é um Rebu já tá um estúdio aí que ele já está assim, tá indo pro o ano 7, né? Então, assim, o Fernando, minha relação com o Fernando, que é meu sócio, já é bem mais antiga do que isso, assim, eu trabalho como dupla com ele, assim, já há uns bons, deixa eu ver, mas acho que mais de 16 anos, né? Então, assim, a gente começou muito junto, assim, daí a gente, assim, trabalhou em grandes consultorias aqui em São Paulo, em agências, em estúdios menores, e percebeu que assim tinha uma maneira mais assim mais apaixonante, assim mais objetiva de desenvolver marca, né? Muitas vezes esses processos em, em grandes estruturas assim de criação, eles ou acabam perdendo força, assim, ou são processos que são muito demorados e assim quando a gente consegue ter algum perfil de marca que assim a gente tem acesso aos decisores de maneira mais rápida, ou o próprio empreendedor, a gente consegue assim, ter um diálogo mais franco, uma conversa mais objetiva, entender um pouco mais, assim, tem coisas que não são ditas também com palavras, mas assim, você consegue ler, né? Então, juntar quem precisa com quem tá desenhando ali, tipo, é importante para a gente ter essa leitura fina e essa habilidade. E essa é a maneira que a gente acredita, né? Então, assim, desenvolver, assim, muito direcionado por paixão também, né? Então, assim, dessas, né? Assim, acho que assim, uma coisa que eu acredito bastante é que você pode desenvolver coisas assim, tipo, fazer coisas grandiosas motivado por medo, por paixão, né? Então, a gente busca muito desenvolver tipo, design de uma maneira assim mais assim apaixonante, assim que a gente se defenda, curta, não tem essa, né? Tipo de assim a gente mostra que a gente acha que vai ser legal para todo mundo, para a marca, para a gente e para o cliente também. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente desenvolve, a gente olha ali, assim, acompanha de perto, tanto eu quanto o Fernando, junto com o time, né? Eu sou, então, assim, também sou do interior, nasci em Mairim, que é aqui no interior de São Paulo, né? Daí vim para cá para estudar, assim, tipo, putz, e daí minha jornada começou aqui também, assim, estudei mecatrônica, estudei, assim, diversas coisas, assim, caí no design gráfico, daí fiz design digital, na verdade, e, assim, na época de Flash ainda, assim, putz, programei em Flash, ActionScript, daí a web fez aquela mudada, aquela virada toda ali de, assim, né, evoluir para o HTML5, e deu um sacode geral. E eu acabei focando minha carreira muito em desenvolvimento de marca depois, né? Então, para mim é muito prazeroso, né, desenvolver marca, porque é uma coisa que, assim, cada projeto é um quebra-cabeça novo, assim, caminhos que você tem que percorrer de uma maneira nova, né? Então, isso foi muito sedutor para mim. Bom, então, assim,
Resumidamente, assim, é isso, né? Também, assim, sou professor de layout também na Aprender Design. Já fui professor da Miami Advertising School. Assim, adoro cartazes, assim, assim, no tempo que me resta, assim, eu gosto de desenhar pra caramba, fazer cartazes. E, assim, enfim, e o Rebu, ele tá aí, né, para desenvolver essas marcas. A gente acredita muito que marca é o espaço que a gente ocupa na mente das pessoas, né? Então, quem disse isso foi aquela Anita Roddick, a fundadora do The Body Shop, e a gente curte muito essa definição, assim, de o que está na mente das pessoas quando a gente, assim, né, elas ouvem falar a respeito de alguma marca. E isso vai muito mais, assim, não é só um logotipo, né? Então, assim, como que as pessoas elas se comportam ali, vão interagir com a marca, como que a marca fala, os materiais e tudo mais. Assim, o Rebu, o foco dele é criar essa primeira experiência, assim, né? A gente já tentou desenvolver outras coisas, assim, trabalhar com FII, trabalhar com outros perfis de projeto, mas, assim, a gente entendeu nessa jornada que a gente é bom em fazer isso, assim, e às vezes a gente vai um pouquinho mais para frente ali em alguns projetos específicos, assim, para poder já também fazer com que as marcas elas nasçam com mais, assim, mais potentes ali para poder construir experiência, né? Então, assim, uma campanha ali de lançamento, um site, embalagens, uma interface ali, assim, a gente faz e, assim, a gente prefere fazer para as marcas que a gente desenvolve aqui, né? E, assim, durante essa trajetória toda, foi muito legal entender, assim, diversos momentos do negócio, assim, né? Então, quando você me chamou, Paulo, foi interessante a abordagem, assim, né, de explicar um pouco sobre esse quadro, porque agora a gente está numa fase muito de, como posso dizer, se preocupar com a experiência do cliente, assim, né? Tipo, então, assim, a gente já montou o portfólio, a gente já tem marcas aí que já são conhecidas no mercado, né? Então, né, Nude, Dengo, assim, Insider, Ambev, né, junto com né, o time do Fábio Hag ali. Então, assim, não é mais uma questão para nós, assim, tem, claro, como posso dizer, uma manutenção de imagem, né? E tudo bem, assim, os cases ali que a gente vai lançando no decorrer do tempo, mas, assim, as discussões agora, assim, a respeito, tipo, as preocupações são outras, né? Então, a gente está, assim, evoluindo nessa frente também. Então, putz, a gente está agora, recentemente, aí, assim, eu não sei quando que essa entrevista ela vai para o ar, essa conversa ela vai para o ar, mas a gente está no movimento agora tipo, de assim, parceria com uma galera muito legal de uma produtora chamada, na verdade é um grupo de empresas que tem agência, produtora chamada Asa 11 também, e a gente vai ocupar a mesma casa deles ali, assim, então vai ser legal, assim, a gente já tinha uma casa aqui na Pompeia, né, e assim, o meu sócio também ele fica em Nova York, então tem o cowork que fica em Nova York lá, assim, a gente né, ele trabalha de lá e atende os clientes lá, mas assim ter agora um espaço mais legal, mais pensado, assim, mais vivo, né, com as pessoas assim frequentando ali o esquema da produtora vai ser super legal. E daí nessa parceria veio a preocupação também tipo, de entender assim coisas que muitas vezes a gente não se liga como né, assim quando a gente tem um estúdio menor ou quando a gente é autônomo, né? Então assim, putz, tempo de resposta, assim, ações que são propositivas, coisas que são assim, como que você agiliza a vida da pessoa que está te contratando ali para ela ter uma experiência legal. Né? Então, isso é o que tem chamado a gente agora. Paulo, eu estou falando aqui, mas vai me balizando, tá? Assim, eu acho que em algum momento aqui também eu vou falar sobre assim, dois projetos que a gente, assim, que eu separei, né? Um é um pouco sobre assim, um processo que tem, ele assim, já tem algumas orientações, né? Então é o case de Insider. Então mostrar para vocês que estão assistindo a gente aí como que a gente pensou, como que foi um pouco da abordagem, assim, os processos de aprovação, e um outro que tem como posso dizer, assim, ele foi completinho, né? Então, assim, a gente pensou estratégia do zero, foi uma evolução de marca, de uma marca chamada eGreen. Então, Mas tu pode já compartilhar tua tela, e aí a gente vai conversando no meio do caminho, pode tá ser?
Ah, tá Então aqui, eu vou pegar o Regreen aqui, tá? Uhum. Então, assim, quando um projeto ele entra no Rebu ali, assim, a gente tem sempre uma primeira etapa ali, que é uma etapa de imersão, né? Então, a gente monta um kickoff, esse kickoff ele serve muito para a gente poder falar assim, essa primeira apresentação que eu estou aqui, tipo, ela já é uma primeira apresentação de entrega já, né? Mas, assim, para chegar nela, a gente tem esse primeiro dia que é o início oficial do projeto, e, assim, é legal pensar nisso também, assim, toda vez que, né, a gente começa um projeto, não chegar despreparado lá, é legal, assim, muitas vezes, ideias que a gente teve na reunião do kickoff, assim, hipóteses, elas são validadas, vão ganhando força e chegam no final. Então, assim, se você tiver um tempo ali para poder já pensar um pouco no negócio, entender, ver referência, vão ter segmentos que a gente vai conhecer mais, outros menos, né? Então, é importante, assim, criar um questionário legal, perguntar sem medo, né? A gente, inclusive, fala que, assim, que kickoff é o dia das perguntas, né, assim, que é, burras entre aspas ali, né? Não existe pergunta burra, mas assim, você pode fazer para não fazer em outro momento, né? Então, é um momento legal de conhecer o time e fazer isso, né? E daí depois, assim, tem essa fase que ela vai ser essa fase tipo, de conversar com as pessoas, fazer entrevista, entender dinâmicas assim, da empresa como um todo ali, né? Muitas vezes essas conversas elas vão ter cunho, como posso dizer, político também, para você poder assim fazer com que as pessoas sejam ouvidas e depois elas ouçam você também, né? Então é importante assim e desenvolver essa relação. Daí assim pesquisas, né? Tipo, entender, a gente acredita muito que o território de marca, essa primeira apresentação aqui, né? Ela é uma intersecção tipo de três grandes esferas. Ela tem que cumprir o que o que o cliente ele quer assim, o que a marca ela pode ser no futuro, né? O que assim ela é hoje e não vai deixar de ser, o que ela acredita, qual que é a diferença, assim, a diferenciação dela e o que o público está esperando, né? Então, assim, essa fase de imersão, essa primeira apresentação aqui que eu vou mostrar para vocês, ela serve muito para assim, mostrar assim, o percurso nessas três dimensões e preparar um insight criativo poderoso, né? Então, ela conta um pouco dessa história. Eu vou passar rapidamente para depois pegar que tem imagens e contar um pouco mais, mas é legal ver a construção, né? Então, assim, sempre poder talvez ali começar a apresentação de uma maneira customizada, né? Então, assim, o Fernando, que é meu sócio, ele é muito bom nisso, assim, tipo de né, assim, criar essas narrativas para apresentação, né? Então, aqui você falar que marca como uma floresta, né? E ela assim, ela cresce, os elementos elas vão crescendo junto, assim, é um ecossistema, já é uma maneira de pegar a atenção de todo mundo, né? Então, a Regreen, no caso, que é esse cliente que a gente está atendendo aqui, ela é uma empresa assim, ela recria florestas nativas, né, da Mata Atlântica. Então, assim, pô, devastou lá, né? Então, os cientistas eles vão estudar como que é essa floresta original e vão recriar esse negócio. Então, é bem poderoso, assim, a floresta acontecendo no hoje, né? Então, aqui, assim, enfim, a gente leu todos os materiais deles, entendeu, tipo, né, assim, fez um resumão dessa primeira parte de investigação como um todo. Daí depois, assim, a gente é sempre importante também apresentar dados, né? E daí falar um pouco sobre, tipo, as diferenciações deles e, assim, tudo mais, né? Então, assim, uma coisa que, assim, a gente se apoiou muito nessa assim, para criar hipóteses de green, é que existe muita marca que ela, assim, ela fala de uma maneira, assim, como pode dizer, alarmista, né? Então, quando você fala, tipo, de ecologia, assim, esse discurso de, de meio ambiente, você tem, assim, ou alarmista, que vai falar, assim, a busca culpado, assim, foca em acusar, discurso que, assim, pode distanciar as pessoas muitas vezes, né, e tem, assim,
estão cobertos de razão, né? Então a gente tem assim algumas pessoas aqui, tipo assim, que representam isso, está tudo bem, porque a gente precisa disso, né? E tem o fofismo também, né? Então essa ideia que vai faltar crítica, que assim dificuldade de enxergar o macro, né? Aquela pessoa que vai lá e vai colocar a aguinha na planta ali para, né? Tipo ali, né? Esse aqui é um vídeo legal assim. Ele vai lá e, tipo, e coloca o restinho d'água na planta, né? Assim, tudo bem, é legal, mas assim, é como se Muito bom. diferença para o planeta, assim, né? Vai ter menos vidro, né? Então, enfim. E essa é legal, assim, tipo, acho que entender a mecânica dessa primeira apresentação. Então, assim, com essa pesquisa, a gente está querendo construir essa hipótese. Né? Então, assim, ó, tem o alarmista, e tem o fofista, né? A oportunidade de quem constrói, assim, tá no hoje, no presente, você tá aqui no meio, né? E tá no meio, nossa, olha lá, gente, coisas de home office, foi mal. Não tem problema, pode tocar, tá de boa. Passou aqui o cara da pamonha. Bom, daí, assim, essa oportunidade de você falar, né, dessas pessoas que estão no real, é o tangível, é o potente, é o próximo, é o apaixonante, né? E daí, assim, você está fazendo a coisa no agora, né? Então, assim, você poder, tipo, né, isso também é uma citação deles, assim, que corrobora para essa hipótese de criação que a gente está formulando, né? Então, é preciso sujar a mão, arregaçar a manga, parar de falar e assim agir, né? Então, toda a apresentação ela vai ser construída em cima dessa hipótese. A gente vai ilustrando, falando de marcas aqui que fazem isso, né? Então, enfim, a Patagônia, né? Assim, New York Times com o esquema deles lá. E daí tem a parte de estratégia, né? Então, assim, estratégia de marca também é um negócio legal. Assim, a gente no Rebu pega projetos assim, como posso dizer, completos, né? Então, assim, onde a gente vai começar com a parte estratégica, muitas vezes vai ter nome, depois vai ter, como posso dizer, a parte de desenvolvimento de expressão, mas assim, lembrando que todo design, ele é estratégico, né? O designer, quando ele vai desenhar, ele faz escolhas que vão responder a determinadas, assim, parâmetros, né? De restritores ou objetivos que ele vai ter que, assim, o designer vai ter que responder, vai ter que, né, assim, comunicar. Então, assim, é bom, a gente conhece diversos frames de estratégia, assim, então esse é um deles, né, que a gente trabalha, então, quem somos, personalidade, diferenciais, para quem e o propósito, mas existem diversos, assim, e estratégia boa é aquela que está na ponta da língua do cliente, assim, então, assim, ela serve para orientar, né, assim, não é cheia de palavras, verborrágica, a gente acredita, assim, no mínimo para ter o máximo de impacto em estratégia. E, assim, também serve para as pessoas, todas elas fecharem o olho e imaginarem uma mesma marca. Então, isso é poderoso, né? Eu vou passar aqui rapidinho, porque daí aqui, assim, eu acho que o que vai ser legal para a gente é isso aqui, né? O propósito. Então, assim, chega nesse propósito de recriar florestas nativas. E isso é meio que fazer com que, assim, dá o tom da marca, né? Não é fofista e não é nem alarmista. Tá no presente, né? Tá no agora. Enfim, daí, assim, a apresentação continua, vai embora aqui, né? Então, assim, a gente fez aqui já tem, eu vou pular para uma outra, porque aqui já é um compilado, né? Então, vai ser divertido isso. Aqui, ó, deixa eu pular para cá. E daí, o que a gente fez? Aí ali só para situar, ali a gente já está agora na parte de construção da ideia, já passou toda a parte de estratégia então, Exatamente isso. Ô Pedro, me fala uma coisa, quantas pessoas participaram desse projeto, mais ou menos? Esse projeto teve eu, o meu sócio, Fernando, daí teve uma líder de verbal, a Gi, na época ela estava com a gente, agora ela está como autônoma, e tiveram mais 3 designers. Daí depois a gente envolveu ainda um programador, né, que
Nossa, só um minutinho, gente, peraí. Rapidão. Muito bom. É muito bom conhecer o bastidor, né? Pronto. Voltei, gente, desculpa. É que eu tô sozinho em casa aqui. E o cachorro tá me enchendo o saco. Bom, mas daí assim, tem essa parte tipo de assim, essa galera toda, e a gente vai acoplando gente de acordo com a necessidade, né? Então, nesse caso, assim, a gente percebeu que, assim, como a marca ela pede essa coisa viva, a gente teve que poder, assim, fazer a programação depois, né? Então, essa primeira apresentação, ela serviu para, assim, trazer isso. E essa segunda aqui, a gente veio com a proposta tipo, criativa, né? Então, a nossa ideia era trazer, assim, criar uma coisa que tipo fosse aplicada, assim, as espécies elas todas fossem aplicada no lettering, né? Então, como que esse lettering ele, poderia crescer junto com a floresta, né? Então, a gente foi estudar, num primeiro momento, líquens, assim, tipo espécies de bactérias que cresciam nas árvores e ficou pirando nisso, né? Muito Então, bom. assim, foram alguns primeiros estudos aqui para poder ilustrar para o cliente como que a gente estava imaginando, né? Então, ainda muito embrionário, né? Então, assim, a gente antes de ter um mergulho profundo nessa ideia, assim, a gente mostrou, ó, de repente dá para ser alguma coisa mais ou menos assim, será que rola? Alguma coisa mais sofisticada, assim, né, que vai acontecendo e desse jeito. E daí a gente apresentou aqui, né, assim, as inspirações, assim, de onde que a gente tirou essas formas todas. E isso foi interessante porque ele, na verdade, a gente chegou à conclusão de que as formas todas elas eram muito complexas, né? E assim, a marca ela precisava de alguma coisa mais refrescante, mais viva, mais não tão fechada. Mas a ideia era boa, né? Então a gente pegou essa ideia depois, né? A gente fez alguns protótipos aqui, assim, viu como é que isso poderia ser, mas enfim, foi estudando para onde que assim essa experimentação gráfica ia. Mas daí depois a gente teve um período de evolução disso, que foi essa, assim, aqui, boa, né? Então, o pessoal falou assim, pô, que nem a gente está falando de Mata Atlântica, né? Então vamos ter uma visão mais macro, ao invés de olhar para o micro do líquen, que é muito legal, né? Porque a gente entende que onde tem isso, daí tem vida. Vamos estudar as espécies, né? Então a gente foi junto com os cientistas lá, eles passaram para a gente uma lista de espécies que tem todas as iniciativas ali da Rigu, em todas as florestas onde eles atuam, né? Então, a folha do pau-brasil, né? O formato da folha do gravatada, sapopema, espinheira santa, do jatobá, né? O samambaiaçu, que é a samambaiona gigante, né? Então, a gente foi, né? O ipê roxo, tronco, e daí a gente pegou a estrutura da letra e começou a aplicar, né? Então, entender como que essa folhagem ela poderia acontecer. Então, aqui a gente tem já um desenho que está um pouco mais refinado do que aquele, e assim, uma ideia, uma direção de design mais, um pouco mais fina, né? Assim, do que aquela primeira proposta. E aqui a gente foi explorando isso, assim, entendendo como que, né, ainda sem programação, né? Então, entendendo que, tipo, fazer exercícios livres de forma, né? Então, depois a gente percebeu que isso aqui não rolava, né? Então, apesar de, assim, ser grandão, assim, talvez fosse legal, mas, né, para uma letra não rola, né? Se inspirar nos talhamentos de um tronco também, né? Outras folhas. E daí a gente começou, foi a hora que a gente envolveu o André Brunier, né? Que é um parceiraço nosso também. Ah, que massa. Ele tem aqui, a gente já gravou com ele aqui também. O cara é É uma incrível. aula. O cara é surreal, muito bom. E foi parceiraço nosso. Então ele fez um protótipo rápido assim pra gente, né? A gente trabalhou numa dinâmica de primeiro falar, ó, vamos
pegar isso agora que a gente fez, né? Então a ideia tá legal, o cliente tá curtindo. E acho que assim, aqui também é um outro calo, que eu acho que tem todo o estúdio assim passa por isso. Como que você contrata um fornecedor e sabendo que você está investindo na ideia, né? Então, assim, e assim, com a probabilidade de você, assim, talvez perder dinheiro, né? Porque aqui a pessoa pode não gostar. Então a gente fez um negócio com ele que foi assim, ó, Burnier, o que você consegue fazer tipo em 2 dias? O que você tem coisa pronta assim? Tipo, a nossa ideia é fazer isso. E daí a gente pagou para ele e falou assim, ó, se for para frente, a gente faz o projeto completo, daí você passa o valor cheio e vamos embora. E super rolou. Então, assim, é uma maneira de trabalho que a gente tem feito, assim, quando a gente precisa de investimento em criação, assim, ver o que é o mínimo, e se de repente esse mínimo ele supera a necessidade do projeto na hora que você está querendo investir numa ideia. E daí, assim, se vai para frente, a gente ganha, o parceiro ganha e todo mundo ganha. Bom, daí esse software aqui, né, depois teve a versão final, assim, você tem todas as configurações aqui, tipo de enfim, de shape, de animação, né, a gente refinou bem ele, enfim. E daí aqui já, assim, é um primeiro exercício simuladão aqui de como que a gente evoluiu a identidade. Então ela fica mais amigável, né, tem aqui as letras sendo aplicadas já, tipo, dentro, né, a gente aqui também já começando a perceber coisas que não funcionam e coisas que funcionam, mas aqui foi um momento legal, assim. Então a cliente viu isso aqui e falou, pô, é isso. Assim, tá super massa. E daí você pegar, por exemplo, uma solução dessa, ela é praticamente a transliteração do posicionamento, que é uma marca viva, né? Então você cria florestas no agora. Então, por ela estar viva, fica no presente ali. Enfim, daí coisas, detalhes que a gente vai evoluindo também. Então, assim, a tipografia, a gente escolheu uma tipografia que ela tem essa ideia de broto, né? Que abre aqui e vai fazendo isso, vai crescendo junto. E daí depois também a gente foi testando algumas coisas aqui, ver como é que isso ia ser desenvolvido. Bom, e aqui os primeiros estudos, como que a gente incorporava cor de apoio, né? Então as cores também tinham que ser inspiradas na Mata Atlântica. Então foi um processo que foi legal. Assim, depois a gente ainda teve mais 2 fases de refinamento dessa identidade, né? Para a gente poder entender o que funcionava, né? Então, assim, letras soltas funcionam, são palavras, quais são os regramentos certinho que a gente, né, assim, ia garantir legibilidade, então, assim, volume, né? Então, quantos pontos cada letra em determinadas reduções elas tinham que existir ali, né? Então, isso foi um processo que também foi legal, uma parte mais técnica, né? Então, na versão final, a gente simplificou bastante ali o volume de pontos de cada caractere. E aqui também, né? Então, pô, esse desenho desses ícones aqui também mega inspirados na tipografia ali, né? Naqueles encontros ali de brotos ali. Então, isso foi um negócio que foi legal, foi bem aceito, né? Então, também a gente fez um exercício aqui de aprofundamento de cor, né? Que quis concorrentes, assim, porque qual que é o ponto? Né? Numa marca que nem essa, assim, era uma evolução. Então, assim, e pelo assunto, muitas marcas se apropriavam do verde, né? Então, só que você ia ter um verdinho, um verde mais pálido, verde com cor, verde claro, né? Verde com marrom, verde com branco, verde com cinza, mais ou menos, uma coisa um pouco mais sofisticada. E essa daqui, tipo, era o que Reguin é hoje, era antes, né? Então, assim, mostramos para o cliente, falou assim, ó, vai ser difícil sair do verde aí, porque, assim, enfim, se sair a gente tem que ter um discurso muito, muito poderoso ali para justificar, mas dentre todo mundo que tem verde, você é o único que tem verde no nome, né? Então, assim, a gente pode bater no peito essa ideia de ter o verde ali, ajustar, e, assim, foi super, super legal. Então, a gente evoluiu a partir daqui. Bom, que daí foto, né? Então a gente sempre também apresenta o estilo fotográfico, assim, foi bem legal. Daí aqui um pouquinho sobre, né, assim, tom de voz também.
Então, a gente acredita que esse tom de voz ele é sempre uma tradução muito fiel ali, tipo, do posicionamento, né? Então, nesse projeto em específico, a gente teve uma coisa que foi legal, assim, a gente sempre, assim, eles têm diversos públicos, né? Então, você tem, assim, a pessoa que investe, quem mora na floresta, quem pesquisa e, assim, as pessoas que se importam, né? Tipo, estão pesquisando sempre esses assuntos de sustentabilidade. Então, a gente fez um esquema que aqui é diretriz, então, assim, a marca ela tem que falar de uma maneira potente, prática, verdadeira, sofisticada, só que ela vai falar dessa maneira, assim, se adaptando aos assuntos, né? Então, assim, você não pode falar de maneiras diferentes, mas você pode falar de assuntos diferentes da mesma maneira, né? Então, foi um sisteminha aqui que a gente pensou também para eles poderem, assim, assim, dialogar mais com a galera lá, né? Então, foi um processo super, super legal. Então, esse foi o lance de Regreen. Assim, normalmente foi um projeto que a gente gastou um pouquinho mais de tempo ali do que a gente normalmente costuma gastar com, com outros, assim, outros clientes, né? Paulo, você quer que eu pare de compartilhar agora? Eu posso, assim, daqui a pouco eu vou pular para o outro. Então tá, vamos pro próximo então. Pode ir. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho de Insider, né? Então, Insider foi um processo legal também, né? Então, assim, a gente procura sempre se adaptar, assim, sem, como posso dizer, assim, se adaptar à necessidade de cada cliente ali, assim, entender um pouco do que ele precisa, né? Então, para o processo ter certa flexibilidade, né? Então, no caso de Insider, eles já tinham uma essência de marca clara ali, né? E assim, acho que o ponto deles era uma evolução de design e que essa evolução ela teria que comunicar essa essência, né? Então, de uma maneira muito objetiva ali, né? Então, assim, ela começou ali num processo interno também, que foi super legal, então contratou uma diretora de branding lá e de comunicação, a Constança, na época, e daí, assim, montou um time robusto para poder dar vazão a essas necessidades ali, e daí, depois, assim, desse primeiro momento onde eles entenderam que a roupa, na verdade, é praticamente um acessório tecnológico e que ela é feita para o futuro, né? Assim, o Insider, a essência deles é made for the future. Então, e como que isso vai, assim, qual que é a visão que ela tem de tecnologia, o que é futuro, né? Quais são as preocupações da marca? Eles mapearam isso e daí vieram para falar conosco, assim, sobre como que a gente poderia ajudá-los a dar esse próximo passo. Então, foi um processo legal, assim, acho que para quem, assim, a Insider ela tem essas soluções, essas roupas que são cheias de atributos, né? Então, isso sempre teve na essência deles, né? E, assim, foi assim, como daí, assim, o nosso primeiro papel, nosso primeiro objetivo ali foi tentar tatear um pouco no caso deles, assim, o que eles entendiam como tecnologia, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, boa, é isso, tá, Então, assim, a gente pegou e, assim, montou uma conversa, então acho que é legal também, assim, muitas vezes, assim, você, quando você está num processo ali, setar as expectativas, né? Você fala que é reunião, a galera vem já montada para a reunião, né? Então, assim, quando você assim, essa preocupação até inclusive do nome do invite ali, né? Você fala que é um bate-papo, é um alinhamento, então assim, muitas vezes as pessoas até vêm mais abertas ali para poderem contribuir, né? Então, essa é uma maneira que a gente tem também muitas vezes de aproximar o cliente, ali as pessoas estão trabalhando para falar assim, vamos conversar um pouco, tem 20 minutos, né? E daí a gente separou um pouco aqui,
para poder entender um pouco sobre, assim, o que são esses futuros, né? Sei lá, a gente está falando de um futuro, né, do Chaplin aqui, óbvio que não, né? Mas, assim, ou dos Jetsons, né? Assim, é uma coisa mais distópica, ou, né, do Blade Runner. Então, assim, o que é o futuro, né? Então, assim, aqui também uma regrinha boa que a gente muitas vezes usa, assim, para entender se a marca ela é mais humana, se ela é mais moderna, se ela é mais direta, se ela é mais minimalista, né? E você consegue ali setando as intensidades para poder criar essa personalidade de marca. Então, assim, tudo começa com um conceito e uma personalidade, né? O design ele tem que assim, ter uma clareza absoluta disso para poder começar a criar, né? Então, a Ô, gente Pedro, pode falar. posso perguntar? Essas definições de atributos aí vocês fazem com o cliente? Como é que é essa dinâmica de. Ou é Muitas vezes vocês. é uma conversa. A gente está aqui, a gente preparou um material ali, né? Então tá aqui assim, tô na minha pauta aqui na conversa. Daí vai falando, pô, e se a gente, né? O que a gente sente de vocês? A marca é mais clássica, é mais urbana, né? Ou a gente está falando de uma coisa mais exuberante, é mais pé no chão, né? Então, assim, isso é uma das maneiras que a gente tem de ler um pouco ali numa conversa e que a gente está esperando, né? Então, e de repente casar isso com a virada que a gente quer dar, né? Então, Uhum. arquétipos são outras ferramentas também que a gente usa bastante, né? Assim, arquétipo de marca, né? Então, se a marca ela pede para ser uma coisa mais disruptiva, se ela é mais heróica, né? Então, assim, são ferramentas que a gente usa normalmente nessas primeiras conversas ali, para poder fazer essa primeira leitura. Porque daí depois a gente vem com imagens para poder, assim, tipo, poder entender, assim, como que essas palavras, elas assim, representam através de imagem, né? Então, putz, aqui, sei lá, a gente está falando de um futurismo que, assim, ele vai trazer coisas mais em evidência, né? A gente vai ter o tecido estalando aqui, assim, tipo, num take muito sexy, para você mostrar um benefício tipo, dele, tipo, de algo, assim, talvez hidrorrepelente, né? Então, assim, vai falar de materiais, a gente vai falar, tipo, de diagramação fabril, que lembra etiquetas, né, tipo de catálogo industrial. A gente está falando tipo de halftone, né, daqueles pontinhos microperfurados ali, tipo de chapas metálicas, né? Então a gente vai tentando entender um pouco as coisas, assim. Nesse caso em específico, essa apresentação foi muito moldada em cima de percepções de tecnologia, né? Para a gente entender com eles assim o que a gente está falando de quando a gente fala de tecnológico. Então, aqueles outros valores ali eles ajudaram em outras coisas, né? Era assim, a tecnologia era um aspecto daquelas diversas linhas, né? Então, Uhum. aqui também, pô, entender, falar, pô, será que a gente está falando de, né? Esse aqui é um trabalho legal do Bruno Pida, né? Enfim, ele fez assim diversas, acho que embalagens ali, né? Então, de produtos imaginários, assim. Uhum. Mas, assim, a gente está falando tipo, de ícones, de coisas que são, né, vamos classificar esses benefícios, enfim, de assim, tipografia fabril, né? Então a gente já vai trazendo, essa daqui é uma Monis passada da Newbaum, que é um estúdio alemão, assim, muito, muito legal. Lindo. Eles têm um trabalho de precisão nessa nova linguagem, eu diria, mais minimalista, assim, muito fabril, muito legal. Então, a gente vai apresentando, né? Vai mostrando, assim, de repente, será que a gente está falando de uma tecnologia que vai dar um zoom no tecido? Ali vai mostrar, Uhum. eles fazem um pouco disso, faziam, né? Assim, criavam ícones 3D aqui para os benefícios, né? Então, será que a gente vai entender que é praticamente tecnologia em estado de arte, né? Isso aqui é um micro zoom Uhum. em uma fibra. Então, enfim, a gente vai lendo isso aqui. Ou Uhum. será que é uma coisa mais paulada, mais
a gente está falando de nação, de puxar o mundo para frente, de construir o futuro, de puxar inovações tecnológicas, né? Então, enfim, vai mostrando, assim, coisas, né? Esse case aqui tem um case de uma marca de cosméticos chamado Mota. Uhum. Né, vai ter lá o manifesto das mães, das mulheres, assim, enfim, Ô, muita Pedro, notícia, assim. Oi. nesse caso aí, vocês estavam conversando com a equipe de marketing, de branding da Insider, né? Isso. Aí eu imagino que é por isso que vocês criaram todos esses mood board para exemplificar para onde vocês queriam ir. Quando é um Uhum. cliente final, cliente direto, vocês também usam essas referências para explicar a ideia? A gente Ou não? usa. Ou A usa? gente usa a ideia assim, depende também do, assim, muitas vezes, assim, da compreensão que a galera tem de marca, né? Então, no caso da Insider, dava para trocar bastante de uma maneira mais decodificada, né? Então, a gente podia falar sobre tipografia, estilo de fonte, estilo de grafismo, estilo de foto, né? Assim, dependendo do perfil de cliente, a gente mastiga um pouco mais essa história, deixa ela mais tátil ali, envelopa ela melhor, né? Então, aqui era assim, praticamente, assim, muito pautado nas imagens para a gente entender sensações. Assim, a gente muitas vezes faz, assim, né, as design stories, né, que tipo, fala, pô, esse daqui, conceito, ele vai falar sobre união. Daí vai lá, fala assim, vamos, a sugestão disso tipo, é essa paleta de cor, com essas imagens, os grafismos vão acontecer mais ou menos assim, né? E daí a gente já vem com um rascunho ali, muitas vezes. Daí a gente apresenta algumas dessas para poder ter uma escolha. Mas nesse caso aqui, acho que assim, esse mood board ele já atendia bastante a gente, né? Então, enfim, mostrar um pouco, né? Tipo, a gente viu bastante também empresas fabricantes de tecido, né? E tem uma onda legal, né, na Europa ali de essas fabricantes de tecido, assim. Então, super, super legal. Então, isso serviu muito de pauta para a gente ter, assim, a gente foi lá e desenvolveu 2 caminhos depois de identidade para eles, assim, né? E foi um processo, cadê? Tá, Insider, acho que é esse aqui. Bom, a gente teve essa primeira conversa, entendeu algumas coisas aqui, né? Então, assim, daí se já é uma apresentação já coletando esses achados que a gente teve nessa conversa e desenvolvendo 2 caminhos, né? Então, esse primeiro caminho aqui, né, que a gente relembra um pouco toda a parte que vai embasar a apresentação, né? Então, a gente está falando de tecnologia, está falando de design, está falando de sustentabilidade, tem que ser contemporâneo, minimalista, urbano, né? Então, são palavras que a gente sempre vai, assim, vão ser lastros ali que a gente vai trazer na parte de criação, né? Bom, enfim, daí aqui a gente, né, tem, assim, o primeiro caminho foi a gente pautou muito nessa ideia de você, tipo, puxar para frente, né, a categoria, assim, essa coisa de você ter uma nação toda, né? Então, putz, a gente fez esse I inclinado aqui, que é uma bandeira, né? E a identidade toda era inclinada, assim, de Uhum. trazendo essa coisa do movimento, a gente está dando um passo para frente, sempre, né? Então, né, assim, uma coisa bem paulada também, assim, foi um Sim. pouco com a ideia de tecnologia, né? Tinha a possibilidade de ter essa tecnologia explícita de uma maneira mais sexy, isso que eles fazem, assim, a gente conseguiu levar para o caminho final, né? Mas era um caminho bem paulada, assim, tipo, bem pautado nessa tipografia inclinada. A gente gostava bastante. E A daí teve. apresentação, a apresentação para eles foi exatamente assim como tu está me mostrando aqui, ou tu fez meio que um apanhado, só para a gente entender um Não, essa pouco? daqui foi a apresentação mesmo, tipo, a primeira apresentação, né? Então, Hum, assim, sempre a gente tem ali a parte de introdução toda ali, né, de uma maneira bem objetiva, mas, assim, dando o contexto e falando de onde que a gente se inspira, e daí vai para, né, uhum, para os elementos de design todo aqui, né? A paleta, os materiais, como que a gente vai trabalhar a materialidade em fotografia, né? uhum. Como que a gente pode fazer fotos de estúdio, né? Então,
essa coisa do technology, né? Assim, que é a tecnologia do toque, né? Como que a gente pode mostrar esses benefícios de maneira sexy, daí dá que, tipo, referência de artistas que fazem isso, né? Então faz parte dessa construção do cenário da marca, né? Aqui, putz, na época, essa reunião ela aconteceu em Nova York, né? Eu entrei online aqui para apresentar, meu sócio recebeu eles lá, e eu não sei se hoje esse artista ele tá ainda com a exposição, mas a gente falou assim, meu, vamos ver lá que tem tudo a ver, assim, isso aqui. Obrigado. Boa. E daí, assim, isso aqui são os sonhos do MoMA. O cara criou uma interação que ela busca, tipo, o banco de dados das exposições que estão acontecendo nos andares e as interações com as pessoas. E daí, de acordo com esses dados, ele gera essa, 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 essa exuberância aqui Que loucura, né? que daí ela fica no primeiro andar do MoMA, assim, um negócio absurdo de grande, assim, estonteante. E ela fica lendo as informações dos outros andares. É absurdo. Então, assim, tudo a ver com insider, né? Essa visão de tecnologia com toque, com arte, mais sinestésica. E daí, enfim, né, o resumão é sempre legal você ver de cima, assim, como que o caminho ele tá ficando, né? O jeitão dele, quais são as características. E daí a gente veio para um outro, que ele vai falar da ideia de trama, né? E assim, esse aqui vai ser uma tecnologia de uma maneira mais, enfim, né? Foi um símbolo, uma primeira proposta de símbolo ali, né? Depois a gente evoluiu pra caramba, mas ele era uma coisa um pouco mais também uma tecnologia mais aparente, né? Então a beleza aqui desses detalhes, né? Desses descritivos, dessa coisa um pouco mais, né? Os benefícios aparecendo como grafismo, né? Então os gráficos que eles vêm, sei lá, da visão termal, né? A gente ficou pirando nisso, né? Esses cortes mais modernos de roupa, Uhum. uma tipografia mais industrial, os ícones, né? Materiais que remetem a isso, então o fosco, né? Tipo, a diagramação de etiqueta também, que traz um aspecto mais fabril, né? Então, enfim, papel, tag, né? As mensagens todas, os grafismos, os ícones, né? E O daí, que significa esse ícone deles? esse aqui, É. ele tinha aqui uma ideia inspirada nesse gráfico aqui, né? Que Passado por um futuro. é o passado, né? Tipo, o presente e o futuro que você vai construindo. Então, né? Assim, a sua história ela te leva a um determinado ponto onde você consegue modelar o que vai acontecer. Então, e daí a gente desenvolveu toda uma iconografia em cima disso, né? Que é esses ícones de apoio, né? Então, a Uhum. umidade, o stretch, fibras suaves, né? O biodegradável, foi uma piração aqui. E daí, enfim, a gente, né, mesma coisa, assim, a mesma construção, overview, comparativo. E daí foi legal, porque assim, a gente foi evoluindo com eles, eles curtiram muito essa primeira apresentação, e daí passou um tempo, assim, a gente fala, poxa, né, enfim, mas eles tiveram um tempo deles também para maturar e entender que no final, assim, era um trabalho que ele precisava de algo que fosse muito focado no logotipo e que encarasse o logotipo como se fosse uma evolução da marca que eles têm hoje, né? Então, a gente daí partiu para assim, fizemos alguns elementos gráficos ali junto também com a equipe, assim, foi uma evolução, um refinamento desse caminho, desse segundo caminho, mas teve aqui deixa eu ver, aqui e daí algumas outras rodadas de evolução do logo, como que a gente faria para trazer assim, a tecnologia, a modularidade muito em evidência no logo, né? Então, a gente separou um pouco as discussões e falou assim, então beleza, vamos focar no logotipo, que a gente consegue evoluir com isso. Uhum. Aí Mas foi... aí, até chegar aí, já deu o quê? Quanto tempo mais ou menos de trabalho tem? Isso foi, assim, normalmente um projeto que tem, assim, só design e manualização de marca, a gente consegue fechar, assim, no máximo 2 meses e meio, 3 meses estourando. Esse aqui,
as coisas elas foram um pouquinho mais espaçadas, e daí com mais tempo de reflexão. Então eu diria que foi uma conversa aí de uns 6, 7 meses. 6, 7 meses. Uhum. Assim, a gente era uma marca que a gente queria muito, né, tipo, fazer, desenvolver com eles ali. E então, assim, a gente percebeu que, assim, a criação ela serviu muito para provocar, assim, dosar uma quantidade de mudança, né? Então eles viram esses dois caminhos, acharam lindos, mas acharam que assim, o segundo ele era mais colado no que eles queriam, e tinha um pensamento de logo que a gente precisava ainda trabalhar, evoluir ali. Eles não se sentiam tão representados naquele caminho, e o primeiro era mais distante. Uhum. A gente foi trabalhando nisso, né? Nessa última rodada aqui, pegar esses logos todos. A gente fez esse aqui foi, né, assim, foi o primeiro que a gente apresentou, e depois, né, tipo, dessa rodada toda, e foi o que foi escolhido para ser refinado depois também. Mas tiveram mais alguns aqui, tipo, que a gente fez, né? Então, todos eles com essas ideias de modularidade, né? Então, Uhum. aqui, cores também, né? A gente vai testando, assim, cores de apoio. Esse daqui que era mais, né, assim, tinha assim, mais curvas, um pouco mais cyberpunk, né, aqui também, Uhum. mais esse daqui que era um loucurinho aqui, modular, né, então pegando essa ideia da modularidade na própria estrutura da fonte. É divertido desenhar logo, eu adoro. Uhum. Aqui esse daqui que é mais torção, né, lembrava um pouco a coisa do tecido, né. Daí tinha esse daqui que é um pouco, né, tinha esse D que ele era mais orgânico também, menos reto. Daí esse daqui que era uma coisa mais também brasão ali, gostinho de anos 90, mas assim com esse toque de, né, tipo, de modernidade ali. Então era um que a gente gostava bastante também, um símbolo forte Uhum. aqui. Bem forte mesmo, sim. E daí, assim, foi um processo, né? Daí depois esse daqui a gente teve algumas, assim, a gente escolheu, eles escolheram o primeiro aqui. Mas como é que era esse diálogo, assim, tipo, manda aí a apresentação que a gente vai ver internamente aqui e aí depois a gente retorna, ou já era meio que na hora, assim, tipo, reunião com equipe lá e aqui e já... Depende, por exemplo, tinham coisas que a gente gostava, para Insider, a gente gostava muito de apresentar para o time. Uhum. E daí tinha alguns conteúdos, eu vou parar de apresentar aqui, tá? Rapidinho, pronto. Foi, né? Uhum. Tá. Daí tinha alguns conteúdos que, assim, eles exigiam, assim, né? Não eles, Insider, mas os conteúdos exigiam uma leitura prévia. Então, assim, a gente percebe, às vezes, que é mais eficiente, dependendo da apresentação, você manda antes, a pessoa lê, formula, e depois ela troca com você. Porque, às vezes, assim, tipo, é até injusto com o trabalho. Você mandar de sopetão, a pessoa ser obrigada a falar na hora, assim, blá, 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 sabe? Tipo, então, num caso desse, os logos era legal apresentar. A gente pegava a percepção do Yuri, da Carol e da equipe lá. Pô, isso aqui é legal, isso aqui não, isso aqui é legal, isso aqui, vambora, né? Daí, tipo, a gente escolhia junto lá como time e refinava. Então, foi um Uhum. processo que ele foi mais, assim, teve mais profundidade em alguns elementos ali, né? Principalmente no logotipo. E é engraçado, assim, daí tem alguns outros, assim, tipo, não daria para passar o dia inteiro mostrando, né? Um que eu tinha separado também, mas acho que não pode ficar para uma próxima, foi o de Olímpicos. Foi bem peculiar. A Ah, gente agora fez a identidade dos 50 anos, né, de Olímpicos. Assim, foi legal. não, mostra aí, se tiver tempo, mostra. Fica bom, não, fica. Porque o que acontece? Por que a gente pega um projeto sempre nesse quadro? É porque demora bastante. A gente deu 1 hora e tu mostrou 2 projetos, tá mais Pô, que bom. E a gente tem episódio de 3 horas, pra ter uma ideia. caramba! Ó, Uhum. Não, eu vou mostra aí, mostrar se mais tiver um disponível rapidinho. já. Deixa eu te perguntar, nesse da Insider, enquanto tu vai abrindo. Qual que foi a principal dificuldade que tu enfrentou? Porque assim, foi vai e volta, né? Uhum. Foi ideia que não é aprovada de primeira, e eu não sei se isso é de costume dentro do estúdio de vocês. É,
me fala um pouco disso, assim, como é que foi a maior dificuldade desse projeto. Eu acho que Insider para a gente foi um mega aprendizado, assim, no sentido de, no kickoff faltou talvez a pergunta, tipo, de entender com eles logo de cara qual que era o tamanho da mudança e como que essa mudança, tipo, estava sendo visualizada por eles. Assim, tipo, se a gente tivesse com clareza na cabeça, assim, que, sei lá, 70% da coisa seria, tipo, logotipo, evolução do logotipo, a gente teria sido, assim, trabalhado de uma outra maneira para impressionar também, né? Então, a gente acabou desenvolvendo bastante coisa e, assim, essas coisas elas serviram para eles refletirem a respeito também, né? Tipo, de que eles estavam pensando. Mas, se a gente tivesse feito essa pergunta antes, assim, tipo, no começo, a gente bolaria uma maneira mais eficiente de trabalhar junto. Então, acho que é um pouco disso. Por isso que kickoff é muito importante. Assim, você abordar o máximo possível de aspectos do projeto já de cara, assim. Levar, fazer pergunta, jogar ideia no começo ali, né? Claro, de uma maneira estruturada, mas, assim, pensando nisso. E daí Olímpicos foi legal também, foi um processo parecido, assim, tipo, no final a gente, deixa eu compartilhar aqui de novo, a gente foi chamado para Olímpicos, tinha um prazo pequeno, assim, porque eles estavam organizando um sprint para pegar a nossa identidade, então, assim, a ideia era a gente criar uma identidade que ia ser utilizada no sprint com diversas agências, assim, para pensarem sobre como que a gente conseguiria, como que a agência ia criar, assim, como posso dizer, criar ações, assim, como que ia desenvolver os eventos, outros materiais, adaptar a comunicação para os 50 anos. E daí a gente, assim, entendeu, né, junto no kickoff, ele também essa ideia tipo, do Brasil, uma marca mega brasileira, e uma marca que ela está sempre em movimento, em constante movimento ali, né? Então, assim, foi um processo que a gente acabou fazendo, acho que uma semana e meia, 2 semanas, assim, foi um caminho. E, assim, a gente curtiu, a galera curtiu o caminho também, só que não era isso. Pode ir devagar, amigo, pode ir devagar. Tá Cara, bom. eu vou colocar em câmera lenta esse vídeo. Foi mal, igual. Mas, assim, aqui a ideia, na verdade, então, assim, meu objetivo, a gente apresenta, né? O que vai ter, então, assim, o que é jornada? Então, tem a imersão, tem o entendimento, tem pesquisa, né? Tem, assim, a parte aqui dos caminhos criativos, né? A ideia de trazer o Brasil sem perder a tecnologia. Então, assim, é Brasil e tecnologia, como que a gente faz isso? Ô, Né? Pedro, desculpa te interromper, Pode mas falar. só uma pergunta. Como que foi o papo, assim? Tipo, ó, eles chegaram para vocês pedindo a gente vai fazer uma mudança de marca, só identidade, campanha. Não sei se tu já falou isso, Foi uma campanha Tá. para os 50 anos. Então, assim, Ah, meu, o trabalho da Porto Rocha é incrível ali. eu ia perguntar isso porque eu vi no Instagram deles alguma coisa que eles mudaram a cor, alguma coisa nesse sentido, né? Então, daí, assim, tipo, muito legal, a modularidade, o type a gente respeitou. E daí a gente criou elementos de identidade que eles acabam, assim, comunicando esse novo momento, com a possibilidade de alguns desses elementos ficarem, né? Então, assim, foi um pouco disso. A gente respeitou todas essas estruturas, respeitou tudo e, assim, evoluiu a partir daí, né? Então, né, e é uma coisa que eles já faziam também. Então, assim, para cada tênis, assim, para as coisas como um todo aqui, eles já, né? Então, esse é o Supra. Assim, eles pegam esse frame da identidade, né, que é bem marcado aqui, e vão lá e preenchem com os elementos do lançamento, né? Então, assim, uma prática que eles já fazem na identidade. A gente entendeu esse sistema e propôs uma evolução dele, né? Então, enfim, daí aqui a gente fala um pouco do Brasil, né? Tá falando desses diversos cenários, vai apresentando, construindo ali a ideia tipo, do mood, né? Das cidades, tipos de cidades diferentes, onde que as corridas acontecem, a vibe da galera.
A gente olhou também para dentro, né? Daí tem algumas pesquisas aqui que eu vou passar rapidinho. Essas daqui eu não posso passar. Bom, né? Beleza. Daí, assim, enfim, né? Analiticamente o visual, né? O que eles têm e onde que a gente entra, né? Com um elemento. Então, o logo vai ter que ter um selo, tem que ter grafismo novo, né, tem que ter um direcional de cor que vai trazer um pouco mais essa ideia de brasilidade. E daí a gente tem esse caminho aqui que ele vai falar de vibração. Né? Então, vibrar é se conhecer, é expandir, é contagiar. E daí a gente traz uma coisa mega vibrante, assim, Olímpico 50. Aí, ó. Tudo, sabe, tudo em movimento, assim, vibrando, deslocado. Né? Então, é uma maneira de trazer, assim, evoluir os grafismos, evoluir, né, tipo, assim, ter uma tipografia, esses bombos de apoio aqui para poder desenvolver isso. Então, assim, foi super legal, assim, a gente adorou fazer esse processo, assim, a galera curtiu pra caramba também esse caminho, mas aí no final não era, assim, não era isso. E a gente acabou criando, assim, tivemos 2 dias para criar, assim, muitas outras ideias, né? Então, foi legal que, assim, o time deles foi bem solícito, assim, em termos de assim, entendimento desses embriões, assim, tipo de ideia, né? Então a gente pegou, assim, juntou a equipe de design aqui e falou assim, beleza, gente, vamos lá, vamos lá fazer. Então, assim, a gente fez diversas, assim, possibilidades de design. Então esse aqui era inspirado, tipo, no ritmo de cada um, de cada corredor, né? Cada um tem seu ritmo, sua vibração, sua energia, né? Então, enfim, daí tinha assim, estudos rápidos, né? Então esse ia falar de propulsão, esse daqui tipo, era uma referência ele que trazia tipo, o wireframe do desenho de uma maneira mais tecnológica, daí esse daqui trazia alguma coisa mais de calor, né? Assim, tipo, essas referências aqui, daí tipo, putz, esse aqui também, né? Com um exemplo aqui só que a gente poderia trabalhar. Então, aqui, assim, como a gente tinha 2 dias, é protótipo rápido. Não é nem assim, era criação junto com referência, junto com coisa, vamos tirar daqui, isso aqui vai ser dessa maneira assim. Então, tipo, a gente, assim, o protótipo rápido, ele é uma maneira da gente também poder trazer coisa, assim, misturada com um princípio de uma ideia, né? Então, você vai pegar, assim, vai fazer o mínimo necessário para mostrar o que você está querendo fazer depois, né? Então, a gente fez volume disso, né? Então, esse grafismo ele está no Machado aqui, mas a ideia é que ele depois ele ganhe volume, né? Então, enfim, esse daqui a gente vai fazer, vai pegar e vai trazer tipo o rastro do corpo do movimento das pessoas, né? Enfim, esse daqui vai ser alguma coisa inspirada no movimento da corrida. E daí a gente vai brisando, né? Tipo, esse aqui é repetição, então a gente fez uma dinâmica bem rápida para poder levantar essas ideias. E daí a ideia que foi para frente foi essa primeira aqui, que depois a gente evoluiu ela de uma maneira muito legal. Cadê? Essa daqui, né? Então a gente falou, pô, isso aqui é legal, isso aqui representa, a gente consegue customizar isso com programação, cada pessoa ter sua vibração, sua energia, né? Então o Olímpicos acompanha o corre de cada um. Então, putz, você cresceu pra caramba e foi pra cá, tá vendo? Ó, daí foi o último case que a gente desenvolveu. Ó. Caraca, tá, mas peraí, 2 dias não foi para desenvolver tudo, foi para desenvolver aquela ideia lá, né? Isso, a gente desenvolveu a ideia que é o embrião dessa ideia, dessa execução. E daí depois a gente teve uma semana num sprint para refinar isso aqui. Caraca, mas ainda assim apertadinho, né? Foi. Mas foi um processo legal, assim, tipo, daí era legal, porque, tipo, tinha, assim, a gente chamou o motion designer que ficava trabalhando com a gente, tiveram 2 designers do time que foram trabalhar nesse sprint, teve gente, tipo, assim, de fotógrafo, foi uma parada bem legal, ó. E daí a gente, né, fez, assim, né, as fitas todas, assim, foi um processo bem legal, ao nível de corrida, intensidade, energia de cada um, é super massa. Essa programação não veio o Burnier para participar. Essa não.
Essa Não. daí foi alguém do time deles que desenvolveu lá, junto com a gente. Bem massa. Então é um outro processo. Então, assim, o legal é, assim, às vezes no começo ali você entender que cada projeto tem um tipo de processo diferente que ele pede, e você está aberto também a modificar a rota ali no meio da coisa, né? Lá, parem as máquinas, bola no chão, o que a gente pode fazer para poder, assim, recalcular a rota. Então, esse Olímpicos aqui foi um exemplo disso. Cara, mas todos eles são projetos que desafiadores, né? Não seguiu nenhum padrão, nenhum dos três, né? Pelo que eu entendi, assim, cada um foi um. E eu acho que é esse o lance de trabalhar com essas marcas grandes, né? É. Sim, sim, total. E assim, às vezes também, tipo, assim, marca média, pequena também, às vezes cada uma vai ter sua peculiaridade ali que você tem que respeitar, né? Você faz tudo de uma maneira só, muitas vezes também você vai estar perdendo, tipo, uma coisa legal, uma coleta de informação bacana, assim. O meu sócio, por exemplo, quando a gente fez Dengo, ele ouviu o nome de um produtor, assim, ele foi lá para Bahia, assim, numa das viagens, né, eu também fui em algumas, assim, ele foi lá conversar com os produtores, daí ele ouviu um produtor falando, cacau é dengoso, para crescer tem que dengar muito. E daí eu falei, pô, o nome é dengo. Matou na hora. Tipo, então Mas. depende muito do processo. Uhum. Muito bom. Cara, e hoje você falou ali que quantas pessoas participaram daquele processo, né? Mas hoje, dentro da equipe de vocês, quantas pessoas tem? A gente está com, deixa eu ver, é que assim, agora nas últimas 2 semanas entraram mais 3 pessoas, tá? Então tem de designer, né? Cássia e Lucas, Jonas e a Júlia, Thiago e Vascum, 6, Jaci 7, eu 8, 8 designers, e tem o Pedro Bento, que é estrategista e redator, meu sócio, que é estrategista também, redator de criação, vai para 10. Tem o Emanuel, que é o cliente, assim, uma pessoa focada em experiência de cliente, Não. 11. Camila, que é back-office, tipo, e times, 12. 13, com o André, que é finanças. 3 pessoas. Uhum. Todo mundo remoto. Todo mundo remoto, todo mundo remoto. Que legal. A gente tem gente fora, assim, a gente já teve gente na Europa, mas agora não tem mais, né? Tem Fernando dos Estados Unidos, gente em Londrina, gente no Rio de Janeiro e algumas pessoas em São Paulo. Cara, que legal, cara. Muito bom. Muito bom conhecer o por trás, né, do trabalho de vocês. E, cara, o que hoje um profissional ele precisa ter para trabalhar com a Rebu, seja como parceiro? Como é que Eu você acho vê de skills aí? assim, uma coisa que a gente sempre tem procurado, assim, assim, pessoas que elas consigam tocar a bola para frente, sabe? Tipo, assim, você negociar um desafio ali, entender, na verdade, o perfil da coisa e, assim, ela conseguir, na verdade, te auxiliar com, assim, avançando processos ali. Então, assim, a gente, por exemplo, uma coisa que a gente percebeu é que, assim, é muito difícil da gente trabalhar com freelas de criação. Assim, criação a gente faz o máximo possível para fazer dentro de casa, porque, assim, a gente tem que participar, tem que trocar, tem que falar assim, pô, e você, o que você acha? Aí o outro vai lá e cruza para cá, e assim, a gente vai criando junto, vai fazendo junto. E, assim, muitas vezes, se você terceiriza isso, o trabalho acaba ficando com uma outra cara. Então, assim, a gente procura fazer sempre dentro de casa, mas acho que eu estou fugindo da sua pergunta. Eu acho que, assim, tipo, uma coisa que eu preciso ter, assim, é uma frase boa. Assim, tipo, eu acho que assim, capacidade, assim, humildade para ouvir e propriedade para falar. Muito bom, Então, sim. é uma coisa que, assim, pô, sabe, assim, eu vou falar com propriedade porque eu sei,
mas assim, como trabalho em equipe, todo mundo vai ouvir de todo mundo, vamos trocar, tentar abafar um pouco dessa coisa do ego, sabe? Uhum. Todo mundo, assim, tem um papel, pô, um trabalho desse sem o Bournier, por exemplo, não existe, assim, né? Assim, naquele trabalho de Olímpicos que a gente viu ali, assim, sem aquela interpretação do gradiente ali, que é muito exclusivo ali, tipo, não tem, né? Tem só um embrião de ideia. Então, sempre você vai cruzar para alguém que vai, pá, joga para frente, tipo, e vai fazer o negócio crescer. Uhum. Cara, muito bom, cara. A gente, devido ao horário, né? Acho que eu vou encerrar por aqui, porque tem a tua reunião ali. A gente podia encerrar aí, você passando uma mensagem para quem está assistindo esse vídeo, para quem está começando na área, quem olha para o trabalho de vocês e se inspira. O que tem para falar para essa galera aí? Um recadinho final. Tá bom, gente, a gente adora conversar. Qualquer coisa, manda em direct ou um e-mail no Alô, lá a gente marca um café, troca uma ideia, né? E, putz, enfim, eu queria agradecer vocês que estão assistindo aí também. Assim, a gente, né, como eu já falei no comecinho, adora conversar sobre o que a gente gosta de fazer. E acho que, assim, né, enfim, eu deixaria, assim, para a galera que está começando, assim, acho que essa frase mesmo que eu falei, assim, é legal, assim, pô, você, no final, eu sempre tive essa mentalidade desde o começo, quando eu era estagiário, assim, eu vou ouvir, assim, eu vou colaborar, vou fazer aqui, né, tipo, e ainda hoje eu faço isso, assim, tipo, é uma prática que me ajudou bastante. Muito bom, cara. Humildade para ouvir e propriedade para falar. Muito bom. Pedro, mais uma vez queria agradecer aí por você abrir aí as portas do teu estúdio, compartilhar com nós aí como é que funciona o processo de vocês, como que vocês pensam. Espero que a gente possa estender essa nossa conversa em outros momentos também. E valeu, muito obrigado. Eu queria agradecer mesmo, porque eu sei que o tempo é corrido, né? Ainda mais no meio da semana aí. E queria pedir para quem chegou até aqui agora, vai ali no canal, dá um curte, compartilha aquela história toda e envia esse vídeo aí para quem você acha que precisa de uma inspiração, precisa aprender um pouco sobre o processo. Enfim, é isso. Valeu e até a próxima. Beijo, gente, valeu, Paulo. Tchau, tchau.